de ensino realmente é um culto em que nós tomamos tempo em estudar a palavra de Deus. E a quarta de ensino é isto, né? É uma bênção, é uma maravilha para cada um de nós, tanto para quem fala como para quem ouve, não é? Porque a Bíblia, ela é para ser ouvida, guardada no coração, para ser lida e guardada no coração também. E nós sabemos que é muito bom meditarmos na palavra de Deus e nesse culto de ensino. Que bom vermos aqui muitas pessoas no culto presencial, outras em casa que estão participando também. E é uma maravilha, você que está aí conosco também, em outros estados, em outros países também, mas junto conosco, acompanhando esse culto. É uma bênção, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe rica e poderosamente, aleluia. Vamos ler hoje um texto da Bíblia Sagrada, meditarmos sobre o modelo de Deus. O modelo de Deus é o tema de hoje, porque para tudo que você vai fazer neste mundo que nós vivemos, mundo secular, existe um modelo, né? Um modelo, por exemplo, você vai fazer uma casa, construir uma casa, não é isso, Moscar? Você vê o modelo que você gosta mais e ali vai usar aquele modelo para ter a tua casa. As mulheres que eu digo contra roupas, né? Gostam de modelo tal. Nós também, homens, né? Gostam de um tipo de carro, modelo tal. É lógico, quando dá para comprar, não é? Então, é bom você estar sempre atento aos modelos. E Deus tem um modelo especial para a sua igreja. A igreja, que é a igreja que Jesus, ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós vamos ler o texto para começar, ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44 até o 50. Vamos ler aí da primeira igreja, e aí Jesus está aqui palavras maravilhosas, referente a tudo que aconteceu lá no deserto, e aí na sequência nós vamos dar um entendimento melhor para aquilo que nós estamos falando. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Versículo 50. Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Quantos pode dizer amém? Maravilha, que bênção. E aqui nós vemos que Deus sempre tem um modelo divino para o seu povo. O povo de Deus sempre tem um modelo, né, para ele seguir. Esse modelo para ser seguido. Deus tem um modelo divino para todo o seu povo. E aqui está reunido o povo de Deus, lá do outro lado também, que realmente querem seguir o modelo, porque se você sai do modelo, aí a coisa fica ruim, né? Fica totalmente fora de forma. Em primeiro lugar, Deus teve um modelo para Moisés, que entrou, que serviu como norma para a antiga aliança. A antiga aliança, nós sabemos que teve um modelo, uma norma, um padrão, e Deus teve um modelo para Moisés. Ele escolheu Moisés, e essa escolha de Moisés foi tão interessante, porque quando Deus escolheu Moisés, e ficou trabalhando na vida de Moisés,
40 anos lá no deserto, para depois chamá-lo para esta obra tão especial, o modelo que Deus tinha preparado para que ele executasse na antiga aliança. Então Deus sempre tem uma especificação, Deus sempre tem um modelo e ele sempre espera. Talvez a pessoa quer, mas não chegou a minha hora ainda, Nós sabemos que Moisés sofreu bastante lá no deserto, 40 anos, mas quando Deus o chamou com autoridade tremenda, ele até falou que não sabia falar, mas Deus o usou poderosamente, colocou ao seu lado Arão, né, que trabalhou com ele, e foi uma coisa fantástica, maravilhosa. No livro do Êxodo, capítulo 12, versículos, vamos ler poucos versículos desse capítulo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo 3, depois do versículo 7, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel, isso Deus falando para Moisés, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 7, passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Versículo 12 e versículo 13 também. Naquela mesma noite, Deus dizendo: passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei os juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Quantos pode dizer amém? Que palavra maravilhosa. Deus deu a Moisés instruções específicas para a primeira Páscoa. Inclusive haverá uma aula na escola bíblica dominical, deve ser no primeiro domingo de agosto ou nesse agora já? Nesse agora, que vai andando tão rápido o tempo, né? E é uma aula muito boa de se ministrar, porque fala da Páscoa, né? Como que foi instituída a Páscoa. Então, ela serviu, Deus mostrou para Moisés e deu o modelo que as gerações israelitas iriam usar durante todo o tempo. Então, deu o modelo para ele. Antecedentes históricos nos falam sobre essa visão de Deus para o seu povo, desde o momento da saída de Israel do Egito, com Moisés, cerca do ano de 1445 a.C., o povo hebreu, mais tarde chamado judeu, até hoje celebra a Páscoa na primavera de cada ano. Na realidade, de 1445 a.C. até agora eles celebram aquela Páscoa, não é? Todos os anos, e eles têm esse no seu calendário, na primavera de cada ano, eles celebram a Páscoa. Depois de 400 anos de escravidão, no Egito, Deus levantou Moisés para livrar o povo do Egito. Faraó endureceu o coração. Deus mandou 9 pragas, e Faraó ainda continuava endurecido, porém a 10ª e última praga, Deus enviou o anjo da morte por todo o Egito para matar a todo primogênito, tanto dos homens como dos animais. Os israelitas estavam vivendo no Egito, como nós podemos entender, eles estavam aprisionados, sendo escravos no Egito. Como eles poderiam sair se Deus não movimentasse a sua mão e usasse uma pessoa? Deus sempre usa uma pessoa para mobilizar multidões, para mobilizar grandes nações. Ele sempre chama uma pessoa e esta pessoa é usada por ele. A história de Moisés é linda, maravilhosa. Nós poderíamos aqui dar uma retrospectiva, mas apenas você lembrar disso, que Moisés, ele chegou perto de morrer 2 vezes. Quando ele era nenenzinho ainda, vocês lembram? Foi colocado lá no rio Nilo para
ninguém imaginava que tinha, a não ser Deus mesmo, que calculou tudo e colocou aquela princesa ali para apanhar o nenenzinho Moisés e dali criá-lo, e depois, mais tarde, a segunda vez ele foi livre de morrer, porque ele matou um egípcio, e as pessoas queriam matá-lo, e ele correu para o deserto, e lá no deserto ele foi passar por uma escola de treinamento, para nesse treinamento ele ser usado lá na frente. Ele mal sabia, mal podia imaginar que Deus estava colocando ele ali no deserto para que ele fosse treinado para uma obra tão especial. Nós estamos hoje aqui porque um dia Deus usou pessoas, indivíduos anteriormente. Muitos de nós ouvimos mensagens que temos guardados em nosso coração, na nossa mente até hoje, porque Deus usa pessoas hoje ainda. Eu quero dizer para você que está nos vendo aí, participando conosco, Deus quer te usar, basta você estar na posição certa, no tempo certo, na hora certa. Deus chamou Moisés e o usou poderosamente. Os israelitas, eles viveram esse tempo terrível, mas eles escaparam do anjo exterminador. Nós também fomos libertos, porque o anjo exterminador, ele não pôde nos alcançar, porque nos umbrais das portas daquele povo lá no Egito estava o sangue do carneiro ou do cabrito, mas no nosso coração, na nossa vida, está aspergido o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o maligno muitas vezes tenta, nós não podemos imaginar, não conseguimos imaginar quantas vezes ele tentou tirar a nossa vida, tentou nos matar, ou tenta cotidianamente, mas o sangue de Jesus, ele protege a nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma história fantástica, maravilhosa. O Senhor deu uma ordem específica ao seu povo. A proteção do povo dependia de eles obedecerem a sua ordem. Imagina se tivesse algum hebreu lá, que depois de alguns anos foi chamado, nós conhecemos agora como judeu. Algum hebreu falasse: não, eu não vou matar nenhum cabrito, eu vou desobedecer e não vou passar sangue nos umbrais da porta. E isso aí deve ser história, né? Deve ser história. Vamos deixar para ver o que acontece. Quando a pessoa não dá ouvido, o pastor Colantoni já falou aqui, você dá ouvido, ser sensível à voz do Espírito Santo. O seu radar espiritual tem que estar continuamente atento à voz do Espírito Santo. Aí, se alguém saiu fora, nós não ouvimos falar que algum israelita morreu, mas se algum desobedecesse, ele falou: não desobedeça, porque o anjo da morte vai passar, e quando ele passar, ele só vai poupar a casa que tiver sangue nos umbrais das portas. Que maravilha, que bênção! Cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, e deveria matá-lo e colocar ali o seu sangue. Quando o anjo da morte viesse, ele passaria sobre aquelas casas que tivessem sangue. Daqui o tempo da Páscoa, e esse termo tão especial que nós ouvimos até hoje, falamos até hoje, que significa saltar por cima, passar de longe, perdoar. Então Deus naquela época, ele providenciou para o povo israelita um escape tão especial através do sangue de um animal irracional. Mas nós hoje passa por cima, passa de longe. Talvez eu vejo muitas coisas acontecerem, nós vemos cotidianamente, mas que bom, quando você sai de casa, você ora: Senhor, eu estou com o Teu Espírito Santo e acobertado pelo Teu sangue, me proteja, me guarde, Senhor, onde quer que eu esteja, eu quero estar acampado, os Seus anjos ao meu redor. Eu me lembro que minha mãe de vez em quando contava que tinha um senhor
é na época dela, igual o pastor Coltani falou, no século passado, né? Então, ela contava para nós, criança ainda, adolescente, ela falava, olha, conta-nos uma história de que tinha um vendedor ambulante, ele ia com carro, antigamente tinha muitos vendedores ambulantes que iam com carro e andavam quilômetros mais quilômetros, cidades mais cidades, e ele parava e vendia, e os ladrões ficaram acompanhando ele, mas ele toda noite, quando ele ia dormir, por isso que minha mãe ensinava a gente a orar, e aquele homem era um crente, servia a Deus, já tinha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Aí diz ela que aquele homem, ele dobrava o seu joelho dentro daquele automóvel, daquele carro, que estava levando as coisas para vender, e orava, Senhor, coloca muralhas de fogo ao redor aqui, desse caminhão, desse automóvel, para que ninguém me toque, para que os ladrões não venham me ferir, para que eu durma em paz e tranquilo. Aí ele dormia tranquilo, no outro dia acordava tranquilo, alegre, e ele fazia a mesma oração todos os dias que ele estava naquele lugar. Aí depois de um certo dia, ele orou, e amanheceu no dia, vieram 2 assaltantes e falaram com ele, o que o senhor traz aí nesse carro? Aí ele viu as coisas que ele vendia, falou, mas o senhor coloca toda noite fogo em volta desse carro? Como é que o senhor faz isso? Eu não vejo rastro nenhum depois durante o dia, como que o senhor faz isso? Aí ele deu um sorriso gostoso e falou, olha, é a presença maravilhosa dos anjos de Deus, como mensageiros de Deus que vêm aqui, e eles são vistos como muralhas de fogo que eu peço ao meu Deus, e Ele manda muralhas de fogo para me proteger. Se você quiser aceitar Jesus no seu coração, vocês serão salvos e terão muralhas de fogo ao redor. Foi fantástico aquele testemunho, e eu nunca esqueci esse testemunho, porque realmente os anjos, eles são enviados de Deus, mensageiros de Deus para nos proteger. Muito bem, o sinal do sangue é um livramento para o povo lá no Egito, e hoje nós temos então o Cordeiro de Deus, que João expressou tão claramente à beira do Jordão, João capítulo 1, versículo 29, João 1 e 29, vamos ver aí Jesus, o que ele disse, não é? Aleluia. No dia seguinte, João, esse é o Batista, viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glorificado seja o nome do Senhor. Nessa passagem, nós vemos aqui o cumprimento daquilo que foi feito como figura lá atrás no Antigo Testamento, e agora, na época de Jesus, aí ele apresentou-se ali como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite em particular, que os israelitas estavam ali, todos eles deveriam estar vestidos e prontos. É interessante, porque vestidos e prontos para partirem, e tudo sucedeu como o Senhor traçou, no modelo de Deus. Se nós não sairmos do modelo de Deus, nós vamos ser vitoriosos, nós seremos vitoriosos. Projeta Êxodo 12, versículo 11, nós lemos o 12, agora o 11, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, amém, glorificado seja o nome do Senhor. Então tinha um modelo para realizar a Páscoa, porque nós hoje estamos sempre ouvindo falar, olha, Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar tal ano. Agora voltou a moda novamente as pessoas marcarem dia de Jesus voltar, dia do arrebatamento da igreja.
Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos de uma coisa: precisamos estar preparados todos os dias, porque o Senhor, Ele nos deu ordem desta forma, assim como deu para os israelitas: vocês fiquem prontos, preparados, cajado na mão, cinto no seu lugar, os vestidos bem colocados também. E aí nós vemos quando Jesus, Ele fala para nós ficarmos atentos, todo momento, a todo instante, temos que estar preparados, porque um dia Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, e agora será um pouco diferente do que aconteceu lá no Egito. Quem está com a marca do sangue de Jesus na sua vida, será arrebatado. Agora, quem não tem a marca do sangue de Jesus, ficará. Então, isso é o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. Então, nós, nesse pensamento do modelo de Deus para a nossa vida, Êxodo 25, 40, vamos ler aí, Êxodo 25, 40. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Foi para Moisés essa palavra. O modelo que foi mostrado no monte tinha que ser daquele jeito, daquele modelo. E lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, vamos ler também, que repete a instrução. Hebreus 8 e 1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Versículos 4 e 5 também de Hebreus 8. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Veja, essas leituras são bastante esclarecedoras para nós, porque o tabernáculo, Deus deu o modelo para ele, e falou: não faça fora das medidas, fora de todas as medidas. Ele deu até como que ia fazer os recortes das madeiras, que tipo de madeira que ia usar, e ele deu o modelo certinho. Não faça de outra maneira, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei lá no monte onde você estava. Realmente, esse modelo do tabernáculo é o modelo que Davi, ele ficou preocupado. Eu penso, e realmente, quando você lê a Bíblia num todo, você vai ver que Davi, ele olhou para o tabernáculo, e eles tinham realmente naquela época a convicção de que o tabernáculo era a morada de Deus. Onde estava o tabernáculo, ali estava Deus sendo carregado para lá e para cá, não é? Naquela tenda, era uma tenda que carregava ali a arca, carregava a presença de Deus. Eu creio que Davi, ele tendo um local muito propício para ele, não era ainda aquele grande templo que o seu filho construiu, Salomão, mas rei mora em palácio, não é? Rei mora em palácio, e ele olhava: olha, eu moro num palácio, como que Deus pode morar ali naquela tenda que vai para lá e para cá? Essa tenda é muito pequena para a presença de Deus. Nós precisamos construir um templo. A ideia foi de Davi, mas primeiro veio de Deus para construir o templo. Ele não conseguiu construir o templo em Jerusalém, mas o seu filho construiu o templo. Mas ele falou: olha, nós precisamos de um lugar digno para que Deus esteja habitando. Agora nós sabemos que o nosso coração, a nossa vida é
templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, precisa ser coisa especial, porque dentro do nosso coração mora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Espírito Santo de Deus. Então, são coisas que a Bíblia vai nos mostrando. Se a gente ler com atenção, estudar a palavra, nós vamos entender isso bem claro, realmente evidente. Um segundo pensamento é que Deus também tem um modelo para a sua igreja na nova aliança. Falamos da velha aliança, da antiga aliança, né, onde Moisés participou, e ele não conseguiu entrar lá na terra prometida, mas Josué entrou. Naquele texto que nós lemos lá, nós vimos parte da leitura. Agora em Mateus capítulo 16, versículo 18, vamos ler aí, já agora da nova aliança, Deus trazendo um modelo para a sua igreja, para que não pareça, 16, 18, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Glorificado seja o nome do Senhor. As diversas versões que nós mais conhecemos, o meio da revista corrigida, fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aí quando fala Hades, é inferno, do grego, né? É um lugar de tormento terrível. Elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Jesus falou que ia construir a igreja, e ele construiu a igreja, e a pedra onde está construída a igreja é o próprio Cristo, que é a pedra viva, a pedra angular, e sobre esta pedra a igreja foi construída, e ele construiu essa igreja de uma maneira tão maravilhosa. Paulo pediu a Timóteo, vamos ler lá o pedido de Paulo, depois já de Jesus ter subido para os céus, na ascensão maravilhosa, mas Timóteo, um jovem pastor, ele precisava de alguma instrução. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 13, vamos ler lá, o que Paulo pede a Timóteo. 2 Timóteo 1 e 13, retenha, Timóteo, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Veja bem, Paulo ensinou a sã doutrina para a igreja e para os novos obreiros, e ele estava dizendo, Timóteo, você passa esse modelo, esse é o modelo da sã doutrina. A sã doutrina não pode ser mudada. Então estamos falando de doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é muito importante que nós tenhamos isso na mente, porque Atos 2 e 42 fala, Atos 2 e 42, qual é a doutrina? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha, o ensino, a doutrina dos apóstolos era que a primeira igreja do primeiro século, eles tinham essa doutrina maravilhosa, e Paulo queria passar isso para frente, não é? A doutrina dos apóstolos incluía tudo o que Jesus ensinara para eles. Jesus ensinou para eles, eles falavam, vamos passar para frente esse modelo. Então nós, irmãos, estamos aqui como igreja, cada um de nós como igreja, ou a igreja local, nós precisamos passar para frente o modelo que Jesus deixou para nós, e o modelo que ele deixou, foi que deixou para os apóstolos. Então não tem confusão, quando você vê alguma coisa estranha, outro evangelho, é o evangelho que não é o verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou para nós seguirmos esse modelo. Mateus capítulo 20 vamos ler o 28, 19 a 20, vamos ler poucos versículos, já dá para entender bem. Ele estava terminando aí de escrever Mateus, e ele fala o seguinte, Mateus 28, 19 até o 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Olha o modelo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, glorificado seja o nome do Senhor. Então o modelo que os apóstolos seguiam é o modelo que Jesus passou para eles. Vão para todas as nações e preguem o Evangelho, esse Evangelho que é poder para a salvação de todo aquele que crer, e em meu nome vocês vão ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, não somente no domingo, na quarta, ou um dia da semana, não, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias Jesus está conosco. Essa mensagem continua sendo a mesma para nós. Vamos aproveitar então os minutos que nos restam aí para o ensino da palavra. Eu falei que o modelo de Deus na antiga aliança, ele passou para Moisés, o modelo do tabernáculo, e Moisés viu esse modelo. Deus falou: o modelo que eu te mostrei, então você vai fazer desse modelo, não fuja do modelo que eu te mostrei. E a instituição da Páscoa, a mesma coisa. E depois vem Jesus e fala: olha, eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não abalarão as portas da igreja. A igreja será sempre protegida e será guardada, porque as portas do inferno não estarão invadindo a igreja, não invadirão a igreja, de maneira alguma. A verdadeira igreja que prega o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E os discípulos seguiram ali atentamente o modelo que Jesus deixou, inclusive Paulo que não viveu como cristão na época de Jesus, era contemporâneo de Jesus, mas ele servia lá o judaísmo, e depois, quando ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, na estrada de Damasco, ele foi transformado de um perseguidor do Evangelho para ser um perseguido. Ele era um terrorista espiritual. Ele estava com carta, estava com mandado para matar os crentes, prender os crentes, os cristãos, mas ele foi mudado, foi transformado, e dali por diante recebeu a transformação na sua vida e começou a pregar o Evangelho dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. O modelo é a doutrina dos apóstolos. Então, nós temos como regra a igreja que nós servimos, a igreja que nós adoramos a Deus. Nós dividimos aí, vamos ler Efésios primeiro, 5:27, vamos ver Efésios 5:27, que fala de igreja local, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível ou irrepreensível. Então, realmente, irmãos, para apresentarmos como igreja diante de Deus, precisa ser porque a igreja tem a simbologia da noiva também. A noiva, né, nos casamentos, mesmo a pessoa sem saber, não sabe que a noiva está representando a igreja de Jesus. E nenhuma noiva vai para o casamento cheio de ruga, né, ela faz, e agora tem inclusive o dia das noivas, não tem dia das noivas agora? Elas ficam um dia todo só se maquiando, tomando banho disso, aquilo outro, para ir bem bonito, porque toda a tensão do casamento é a noiva, que a hora que a noiva vai chegar, o noivo entra, ninguém nem dá bola, né? O noivo está ali, mas a hora que a noiva vai entrar, fica todo mundo em pé, e aquela música já é tradicional. Então não pode ser uma noiva toda sem uma aparência bonita, não é? Desprovida de beleza. Então ela tem que estar com algo diferente, para que
todos ali vejam a noiva está entrando. Então a noiva, essa noiva que nós participamos, a noiva que é a igreja de Jesus Cristo, nós um dia entraremos para encontrar com o noivo lá nos céus. O noivo está esperando, ninguém muitas vezes está dando atenção hoje, mas a noiva precisa estar se preparando constantemente, para que naquele dia nós nos apresentemos a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, bem bonita realmente a igreja do Senhor Jesus. Bom, aqui nesse texto, a igreja se refere à vida de cada um de nós e também à vida de cada pessoa que se diz lavada pelo sangue de Jesus, na qual Paulo escrevia aos Efésios. Sempre que a palavra igreja for mencionada, nós devemos colocar aqui o nosso nome, né? Então, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso refere-se a nós, individualmente. E existem alguns tipos de igrejas que eu ultimamente tenho falado com muitas pessoas que ainda não são crentes, que querem entender um pouquinho como é o modelo da nossa igreja, e eu faço uns desenhos, e depois eu quero até passar para nossa projeção também. Eu faço desenho de dois círculos, um menor e um maior. Eu falo, olha, esse círculo aqui é a igreja, esse outro aqui é o mundo. Então eu vou falar para vocês de 3 tipos de igreja. Igreja alienada, a igreja está fora do mundo, o mundo está aqui, aquele círculo, e ela está aqui do lado de fora. Uma igreja alienada, fora do mundo. Essa igreja alienada, ela está fora do mundo, é aquela que foge do mundo. Sua atitude para com o mundo é muitas vezes apenas a igreja tem de ódio, de condenação. É aquela igreja que só pega para a pessoa e fala, olha, se você não fizer assim, vai para o inferno. Uma igreja que transmite ódio, ao invés de transmitir paz. É lógico que nós precisamos ter um modelo certo, e esse modelo Jesus já nos deu. Falta atitude redentora, é diferente do sentimento da atitude do nosso Deus, que Ele apresentou para nós uma atitude redentora de amor tão grande, que João 3,16 nós encontramos lá. João 3,16, olha que amor tremendo que a igreja alienada não tem, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, essa igreja alienada que está fora do mundo, ela não tem contato com o mundo. Como que pode modificar o mundo em que ela está vivendo? O sistema mundano, esse sistema mundano é terrível. Então, se nós não estivermos lá no nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, das nossas comunicações, nós não estivermos fazendo a diferença, nós estamos como igreja secularizada. É uma igreja que está alienada, aliás, é uma igreja que está totalmente alienada, fora do mundo, está fora do modelo que Jesus deixou para nós, porque Ele falou, vocês têm que ir para todo mundo e pregar o Evangelho. Como você vai pregar o Evangelho somente para crente? Não, eu só falo com crente, só converso com crente e assim por diante. Não, nós temos que ir ao mundo, né? Marcos registra isso no capítulo 16, depois você lê em casa até o finzinho do capítulo 16 de Marcos, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, todos precisam de receber Jesus, mas nós somos emissários dessa palavra. E outro tipo de igreja não é alienada, que está fora do mundo, é a igreja secularizada. Essa igreja secularizada é a que já foi absorvida pelo mundo. Esses 2 círculos que eu estou dizendo, ela já foi absorvida, está dentro do mundo de tal maneira que ela está
igualzinha e totalmente no modelo mundano, não no modelo de Deus. Então essa igreja é perigosa, é aquela que já foi absorvida e não expulsou o mundo do seu coração. Sua visão e ação restringem os valores aos valores deste mundo, estão apenas fazendo o que o mundo quer, o que o mundo manda, as normas do mundo, os modelos do mundo. A igreja secularizada é semelhante ao sal que nós temos na Bíblia, Jesus falando, o sal que se torna insípido, o sal que se torna insípido, não tem sabor, para nada presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja secularizada é contida de pessoas, até religiosas, porém mundanas e carnais. A igreja secularizada é aquilo que nós já ouvimos hoje aqui, talvez igual Samuel estava lá no templo, mas não conhecia a palavra, não tinha entendimento da palavra. Quem não participa de cultos de ensino da palavra, ela não vai ter discernimento do que é certo e que é errado, e qualquer onda de doutrina, de ensinamento, modelo errado, ela fala, esse modelo que é o bom. Mas não, o modelo bom é a doutrina dos apóstolos, que Jesus ensinou, e os apóstolos aprenderam de Jesus, e passou para nós, que trabalhamos hoje, nessa era tão perigosa, tão difícil. Possivelmente, o inimigo das nossas almas, ele não tem lançado mão de outra arma tão poderosa, para o enfraquecimento da igreja local, como a nossa igreja, quando enchê-la de crentes secularizados, que amam mais o mundo do que a Cristo. Isso é perigoso. Pessoa que, como Samuel foi citado aqui no início, estava chamando 1, 2, 3 vezes, ele não entendia, porque o radar espiritual dele não estava sintonizado no Deus Todo-Poderoso. Aí quando o sacerdote ali falou, olha, quando ele chamar, você então vai responder, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí ele respondeu certo, afirmativamente, e Deus deu para Samuel a palavra. E ele estava ali, Samuel, um jovem, que foi colocado ali no templo, e estava aprendendo no templo, mas ainda tinha dificuldade de aprender. Jesus Cristo está procurando, irmãos, crentes, está procurando crentes, que queiram viver por Ele, para Ele e com Ele também, não é? Crentes que vivam por Ele, para Ele e com Ele, porque essa será a marca que trará diferença. E Ele procura, o Espírito Santo procura ardentemente para entrar nos corações. As pessoas estão com o coração fechado. Igreja secularizada é um problema muito sério. Romanos capítulo 11, versículo 36, vamos ler Romanos 11, 36, por favor. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Isso aí é a realidade. É pessoas que muitas vezes vêm, ouvem, ou estão sempre falando de Jesus, e até no carro tem propriedade de Deus, e assim por diante, mas não tem compromisso com o reino de Deus. Nós temos que ter um compromisso não somente com o reino de Deus, mas com o rei também, o rei que domina o reino. Esse rei é Jesus Cristo. Então a igreja secularizada, ela tem alguns efeitos terríveis. Na igreja secularizada há uma inversão na estrutura de seu pensamento. Colossenses capítulo 3, versículo 2, vamos ver Colossenses 3 e 2, inversão no pensamento. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo estava dizendo, é pensar nas coisas que são de cima. E a igreja secularizada pensa somente nas coisas terrenas, mundanas, secularizadas. E depois, quando nós lemos a Romanos capítulo 12, versículo 2, é a receita
para ter uma igreja que tenha mudança e provoque mudança no mundo. Não se amoldem, olha o modelo novamente aí, é o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glorificado seja Deus. Quando você entende isso, deixa mudar a sua mente. Essa mudança de mente é coisa principal para o cristão verdadeiro. Uma igreja secularizada, ela não muda a sua mente, a mente continua mundana, secularizada. Muitas vezes nós sabemos que essa secularização, ela atinge a pessoa não consegue sair mais da secularização. Mas Davi, o grande rei, o grande salmista, ele escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24, olha a oração dele: hoje é tempo para fazermos a mesma oração que Davi fez. Essa palavra para todos nós, precisamos fazer essa oração. 139, versículo 23 e 24, Davi orava: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Se nós pudermos fazer esta oração vai mudar a nossa estrutura, a nossa conduta. Ele falou: veja se tem em mim alguma conduta que está te ofendendo. Então, as pessoas que estão numa igreja secularizada, ela faz coisas que pensam que estão fazendo bem, mas estão ofendendo a Deus, colocando o nome de Deus em coisas que não é de Deus, inclusive usando a sua boca para falar coisas que não são de Deus e dizendo que é de Deus. Muitas vezes isso ofende, ou por que não dizer todas as vezes que fazemos isso, nós ofendemos a Deus. Façamos a oração de Davi: Senhor, sonda-me e veja se tem alguma coisa na minha conduta, se eu estou fora do padrão, se eu estou fora do padrão do teu modelo, eu quero mudar. E Davi fez essa oração e Deus mudou o coração ao ponto de falar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso é importante, maravilhoso, tão maravilhoso, que nós, caminhando agora para encerrar, eu não posso deixar de falar da terceira tipo de igreja. Falei da igreja alienada, que está fora do mundo, não influencia o mundo para o bem, mas está totalmente fora, não evangeliza, não faz nada para converter alguém com o seu testemunho, com o seu modelo de vida. A igreja secularizada é aquela que já misturou tanto que não sabe o que é igreja e o que não é. Onde eu estou tem que ser luz, não ser trevas. E agora a igreja contextualizada, que é a igreja que Deus quer como modelo para o tempo atual. Nesse tempo que nós vivemos, muitas coisas modernas vêm e nós temos que estar contextualizados. É aquela igreja que essas duas circunferências, elas estão ali, uma aqui e outra aqui, mas sempre uma dentro da outra, pegando um pedacinho. Nós aqui estamos dentro do mundo, porque nós não somos extraterrenos, estamos influenciando o mundo para o bem, não para o mal. A igreja contextualizada, que está com esse pensamento, com essa ação, com esse modelo, ela serve de diferença hoje na sociedade que vivemos, e depois, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, o mundo vai sentir a falta. Hoje o mundo sente a presença da verdadeira igreja, aí onde você está. E quando Jesus voltar, eles vão sentir a diferença da ausência da igreja. Então a igreja contextualizada é isto, é aquela igreja que a sua presença é notada no pleno século em que vivemos, e também ela vai ser notada quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja,
aquelas pessoas estarão procurando. Eu olho assim com olhos bastante preocupados, porque as pessoas pensam que estão servindo a Deus de todo o seu coração, mas estão como uma igreja secularizada, ou até uma igreja alienada. Mas que Deus nos abençoe para sermos uma igreja contextualizada. Nós falamos de 5 padrões, de 3 padrões de igreja. Agora, a igreja contextualizada é uma igreja que precisa ter evangelização, precisa ter discipulado, precisa ter adoração, precisa ter comunhão e precisa ter ministério, serviço. É uma igreja onde as pessoas adoram a Deus com toda a inteireza do seu coração. Uma igreja onde nós temos comunhão, não há diferença entre A e B, raças, etnias, nada. Nós somos uma igreja que precisa ter contextualizada, precisa ter comunhão, precisa ter evangelização, discipulado, ensinar as pessoas, porque Jesus falou para os discípulos: vão pelo mundo todo, ensinem essas coisas, para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também o ministério ou serviço. Procure alguma coisa para fazer na igreja, procure alguma coisa para você ser útil à igreja local, que eu estou dizendo. Você não ser simplesmente um frequentador de igreja, mas seja um membro ativo do corpo de Cristo, que tem a sua função. Cada um sabe o que deve fazer, mas nós sabemos que nós precisamos nos jogar no trabalho, colocar à disposição para fazer o trabalho. E também, em tudo isso, nós vemos o momento de adoração, que é tão especial. Muitas vezes, no momento de adoração, a pessoa pensa que é só cantar. Cantar também é, mas adoração é oração também. Oração de adoração é o melhor momento que você está ali orando, aí quem sabe pedindo a Deus alguma coisa, uma petição, e daqui a pouco você começa somente a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso, falando do que Deus é para você. Esquece dos pedidos e começa a entrar no lugar santíssimo. Aí a glória do Senhor se manifesta na nossa vida de uma maneira especial e poderosa. Vamos tomar tempo para fazer esse tipo de oração na nossa casa, aqui na igreja, constantemente, para que a nossa vida seja mostrada como modelo para o mundo em que estamos vivendo. Vamos orar, vamos ficar em pé para orarmos. Quero orar nesse momento para que Deus desperte-nos, para que o modelo da igreja que Jesus fundou não seja deixado para trás. Esse modelo é um modelo que os apóstolos seguiram, por isso que fala doutrina dos apóstolos. E todos os dias eles estavam falando de Jesus no templo e nas casas, todos os dias. É muito especial isso, quando nós nos envolvemos tanto na obra de Deus, que todos os dias a igreja do primeiro século, ela cresceu muito por causa disso. Todos os dias evangelizaram, é tanto, na primeira mensagem pregada por Pedro, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. O evangelho tremendo, e daqui a pouco já tinha 5.000, e foi crescendo. Jerusalém ficou cheia da doutrina de Jesus Cristo, porque os apóstolos, eles compraram essa briga, vestiram a camisa do Evangelho de Jesus e saíram pregando com ousadia a palavra de Deus. Deus está procurando crentes corajosos, crentes destemidos, que não queiram ficar ali com aquela lâmpada debaixo da mesa, debaixo do alqueire, mas não, e seja lá em cima, mostrando a sua luz, não para se aparecer, mas que os outros vejam e sejam iluminados também com a luz que Jesus colocou no nosso coração. Há lugar para todos, Vamos então fazer a nossa parte. Deus sabe o talento que você tem, Deus sabe o dom que Ele te deu. Não vamos deixar esse dom ficar enterrado. Vamos usar o nosso talento.
Meu Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra ministrada aos nossos corações dessa noite. Senhor, como é importante entendermos que não somos uma igreja alienada. Nós somos enviados, Senhor, para falar ao mundo, em todos os lugares da tua palavra, em qualquer oportunidade que tivermos, porque isso foi importante para a primeira igreja, a igreja do primeiro século, e cresceu tanto. E agora, Senhor, não queremos ser uma igreja secularizada, já engolida pelo mundo, já absorvida pelo mundo. Tenha misericórdia, Senhor, para que no dia da volta de Jesus, nós estejamos prontos, preparados, assim como lá na antiga aliança, eles tinham que estar cajado na mão, cintos nos lombos, estarem vestidos, preparados, até comendo apressadamente, aguardando o momento que eles seriam libertos, e foram libertos da morte. Senhor, que nós sejamos poupados, porque o teu poder está, Senhor, se manifestando no meio da igreja, no meio do teu povo. Nesse momento, Senhor, que o sangue de Jesus seja aspergido em cada coração, possamos sair daqui convictos, onde quer que estivermos. Talvez em um momento que nós não vemos, nós não podemos contemplar, mas tem, Senhor, muitos e muitos anjos nos cercando, nos guardando. Eu quero, Senhor, pedir para cada crente que está aqui conosco, que está acompanhando, participando do culto na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, que mande, Senhor, anjos poderosos para guardá-los, para protegê-los, que eles tenham também um compromisso contigo a cada dia. Eu oro agradecido, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos digam amém. Muito obrigado, irmãos.